de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Cadê a geração que foi levantada por Ele? Aleluia, Jesus. Havia um abismo que me separava e esse vazio me distanciava. Sobre os meus ombros o fardo pesado e a intimidade com Deus foi rasgada. No meio da história Ele apareceu, deixando sua glória, seu sangue verteu. Sobre o seu corpo levou meu pecado e costurou o que estava rasgado. Jesus, o meu carpinteiro, uma ponte edificou, me deu livre acesso. Jesus me deu o direito de poder chamar Deus de Pai. Sou filho dele. Aleluia, Jesus. Oh, Deus soberano, aleluia. És maravilhoso, Senhor. No meio da história, Ele apareceu, deixando sua glória, seu sangue verteu. Sobre o seu corpo levou meu pecado e costurou o que estava rasgado. Jesus, o meu carpinteiro, uma ponte edificou, me deu livre acesso. Jesus me deu o direito de poder chamar Deus de Pai. Sou filho dele. Eu diminua e que Ele cresça, que eu seja o corpo e Ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja. Que eu diminua e que Ele cresça, que eu seja o corpo e Ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja. Que eu diminua e que Ele cresça, que eu seja o corpo e Ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça,
que ele cresça, que eu seja o corpo, que ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja. Jesus, o meu caminho, uma ponte edificou, me deu livre acesso. Jesus me deu o direito de poder chamar Deus de Pai. Sou filho dele, que eu diminua e que ele cresça, que eu seja o corpo e ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja, que eu diminua e que ele cresça, que eu seja o corpo e ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Aleluia, Jesus. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento
fortes. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, escute. Quem foi comprado pelo sangue de Jesus não pode ser vendido, não pode ser trocado, não pode negociar a tua fé, porque o sangue precioso foi quem comprou a tua vida, aleluia. E por ele nós fomos sarados, aleluia. Por ele nós fomos comprados, aleluia. E é por ele que nós devemos nos entregar a nossa vida, aleluia. É para ele, por ele são todas as coisas, aleluia. É dele a tua adoração, é dele o teu melhor louvor, é dele este culto, aleluia. Você pode aplaudir o nome santo do Senhor. Samuel. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus. Mas ele não sabia que o profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. Quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel. Deus te chama lá do céu. Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, ser profeta de Israel. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus, Mas ele não sabia que o profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. E quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel. Deus te chama lá do céu. Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, ser profeta de Israel. Samuel. Adore, mesmo em meio à luta. Além de contemplar você, o Senhor te escuta.
sofrimento. Glorifique e exalte o Deus que não te esquece. Com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre porta de água, que a vitória deságua hoje mão no seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu. Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Glorifique e exalte o Deus que não te esquece. Com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre porta de águas, que a vitória deságua hoje mão no seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu. Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu. Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Lázaro vem para fora, Bartimeu, enxergue agora. Escute, viúva de Naim, esse velório chegou ao fim. Ei, você que está à beira desse tanque, tome a tua cama agora e se levante. E para aqueles que estão me escutando, o Senhor já está curando. O Senhor já está curando. Quem está glorificando? Deus está fazendo o impossível. Para o mundo inteiro dizer isso é incrível. O Senhor já está curando. Quem está glorificando? Deus está fazendo o impossível. Para o mundo inteiro dizer isso é incrível. Isso é coisa pra Deus. 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 Aleluia. Os irmãos abram suas Bíblias, por gentileza, em Lucas 6, versículo 38. A minha versão é a versão NVI. Amém? Vamos agora fazer a parte da generosidade, que também poderia ser chamado a parte da gratidão. Amém? Você hoje já deu o seu melhor para Deus? Se você não deu, eu te convido agora a pegar a sua melhor oferta.
a pegar o seu dízimo e vamos apresentar para o Senhor neste momento. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, Lucas 6, versículo 38. As irmãs que estão responsáveis pela salva podem se posicionar, amém? Lucas 6, 38 diz assim: deem e lhe serás dado uma medida calcada, sacudida e transbordante. Isso é o que o Senhor tem para a gente, amém? Pois na medida que usares, também será usado para vocês. O Senhor não tão somente quer nos dizer nessa noite que Ele conta com a sua fé, amém? À medida que você abre o seu coração para a obra de Deus, na medida que você se dispõe para a obra de Deus, a gente colhe amor, a gente colhe saúde para a família, a gente colhe prosperidade no serviço, não nos falta nada, porque o Senhor sempre está disposto a nos abençoar, amém? E quantos nessa noite acreditam que pela fé você é salvo por Senhor? Quantos acreditam nessa noite que pela fé, você demonstrando o seu carinho através do amor, da gratidão, daquilo que o Senhor já te deu? Eu tenho uma frase que eu gosto de falar que diz assim: nós não conhecemos o Éden, mas nós herdamos a culpa. Nós não estávamos na cruz do Calvário, mas nós herdamos a graça, amém? Feche os seus olhos, vamos orar neste momento. Grandioso Deus e eterno Pai, Senhor, está agora a tua igreja diante da tua presença, Pai amado. Que o Senhor venha, Deus, agora abençoar, ó Deus, a cada oferta. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, os dizimistas, ó Pai. Que nesta noite, ó Deus, o Senhor venha estar derramando bênçãos sem medida, ó Deus, para cada família aqui representada. Que o teu amor, ó Deus, que a tua confiança, que a tua graça, Deus, que se renova a cada manhã, nos alcance nessa noite. Ó Senhor, entra com providência em cada lar. Ó Senhor, entra com providência, Deus, abrindo porta de emprego, ó Deus, dando saúde, ó Pai amado. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te colocamos agora em tua presença e agradecemos o teu amor, ó Deus. Em gratidão ao Senhor agora, ó Deus, estamos ofertando na tua casa. Em gratidão ao Senhor agora, ó Pai, estamos dizimando, porque a tua palavra assim diz, ó Deus, que será dada uma medida calcada e transbordante, ó Deus, para as nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Nós sabemos que nós somos a noiva de Cristo. E como a noiva de Cristo, nós precisamos estar com as nossas lamparinas acesas e com azeite transbordante. Precisamos reservar o azeite, porque é chegada a hora em que o noivo há de vir. E a igreja remida e lavada deverá estar preparada, porque o noivo virá sem demora, aleluia. E precisamos orar e vigiar, para que no momento em que chegue o noivo, estejamos prontos para ir com Ele aonde é a nossa morada. Então quero te convidar neste momento a adorar ao Senhor Jesus. Mas eu quero te convidar também a todos os dias da sua vida você guardar azeite, aleluia. Como assim, pastor? Guardar azeite nas madrugadas, guardar azeite na oração, guardar azeite através do sacrifício vivo, aleluia. Para que se possa achar em nós pessoas preparadas para que o noivo venha, aleluia. Oh, aleluia, Espírito Santo. Teu fogo arde em mim, inunda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer.
Não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Que o nosso louvor não seja momento, apenas lágrimas vazias, não, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti. Aleluia, meu Deus, grande é o Senhor, Pai. Aleluia. O Senhor Jesus quer de nós que nós vivemos em um tempo de avivamento. Aleluia. Não dá mais tempo de perder a nossa vida e gastar as nossas vidas com outras coisas, porque não existe vida fora da presença de Deus. Ei, não existe entrega, aleluia, a outros deuses, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. Ele vai agir na tua vida à medida em que você der espaço para Ele no teu coração. Aleluia. Ele quer trabalhar no teu entendimento, Ele quer trabalhar na tua vida. Ei, mas para isso é necessário que haja espaço para Ele. Ei, é necessário que haja entrega para Ele. Aleluia. Oh, aleluia. E quando isso acontecer, o fogo arderá sobre a tua vida e queimará sobre o altar, ao modo em que você não se achará mais o mesmo, mas Ele estará em ti. Aleluia. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e
lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Oh, aleluia! Oh, Deus santo e bendito, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Aleluia, meu Deus, o fogo do Senhor está ardendo aqui nesta noite. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Ele está aqui, Ele está aqui. Aleluia, a presença do Senhor é real neste lugar. Receba a presença de Deus, igreja. Oh, aleluia, oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, meu Deus. Santo, santo, grande é o Senhor. Aleluia, oh, Deus vive santo. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas em uma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase tira a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível
faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Aplaudo e glorifico o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, verso de número 1 a seguir. Quantos encontraram, diga amém. Então vamos ler a palavra de Deus. Nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescessem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Amém? Somente até aqui. Diga comigo: Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade, e a verdade cura, liberta, transforma, salva. Senhor Jesus, faz isto comigo neste momento,
pela tua palavra. Amém. Queridos, pode assentar, segura sua Bíblia contigo, ou você pode ler no telão. Hoje eu vou usar muito aqui, os meninos, por favor, fica atento aí agora, porque nós vamos ter muitos versículos para o que nós vamos falar. Nós estamos com uma proposta nesta campanha de falar sobre conhecendo mais a Jesus. Quantos querem conhecer mais Jesus aí? Então nós vamos trazer para vocês alguns conhecimentos bíblicos sobre a pessoa de Cristo. E uma das doutrinas que estuda sobre a pessoa de Cristo dentro da teologia se chama cristologia. Logia vem de estudo, tratado, doutrina, né? E a cristologia, ela fala sobre a pessoa de Cristo, ela trata sobre a pessoa de Cristo como redentor da humanidade. E a abrangência dessa doutrina bíblica, ela vai além da pessoa de Cristo e ela alcança também a obra de Cristo. Então, ao estudarmos sobre a pessoa de Cristo, nós chegamos ao âmago do cristianismo, porque ele é o centro de todo o cristianismo. Ele é o centro não só do cristianismo, mas ele é o centro de todas as coisas. Tudo é contado como antes, durante e depois de Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Então veja que nós vamos aprender aqui dentro desse conhecimento bíblico sobre a pessoa de Cristo, que a cristologia que estuda sobre Cristo, ela também trabalha com outras doutrinas que estão intimamente ligadas a ela. E nós temos então a doutrina da salvação, que é chamado de soterologia. Sotério de salvação, logia de doutrina ou estudo. E nós temos também a doutrina do homem, que é interligado à doutrina de Cristo, porque nós temos a antropologia, que está estudando sobre o homem. Então, resumindo, cristologia estuda sobre a pessoa de Cristo, a soterologia estuda sobre a obra redentora de Cristo, e a antropologia estuda sobre a pecaminosidade da humanidade. Então, na antropologia bíblica, a nossa atenção, ela é dirigida principalmente à pecaminosidade do homem, e também sobre a sua separação, porque quando o homem peca, ele separa-se de Deus, e essa separação, ela é resultado ou resultante da queda, e ela vai nos mostrar também que é impossível o homem transpor esse grande abismo que o separa de Deus. E aí, pastor, tudo está perdido? Não. Nós temos a doutrina da soteriologia, que vai nos ensinar e vai nos apontar a solução para a caótica situação do homem. E aí, a soteriologia, ela fala de alguém que vai vir, ou que virá, ou que veio e conseguiu fazer essa ponte de volta entre o homem e Deus. Então veja bem, a cristologia, ela nos informa que Cristo, ele cumpriu todo o pré-determinado plano de redenção, do qual o próprio Deus, ele faz a ligação entre o homem e ele mesmo através de Cristo. Então Cristo é Deus conosco, o Emanuel. Quando Jesus ele veio revelar Deus, porque Jesus é Deus manifesto
entre os homens. Então, vamos entender qual que é a importância, então, desta doutrina para as nossas vidas. A importância dessa doutrina, ela reside no fato de que Jesus, ele é a figura central da história do universo. Veja bem, antes do nascimento de Jesus, correntes históricas, todas elas, convergiam para o grande evento, e depois de todos os fatos e acontecimentos históricos, eles têm em Cristo, antes e depois, ele é o centro de toda a história. Antes, tudo convergia para a sua chegada, e depois de Cristo, tudo agora está convergindo para a sua volta. Então, Cristo é o centro de toda esta história da humanidade. Veja bem, nós vamos ver que o estudo da pessoa de Cristo, ele vai nos levar incondicionalmente às seguintes perguntas. E às vezes as pessoas na época de Jesus também faziam essa pergunta. Qual que é a pergunta que eles faziam? Eles faziam a pergunta: quem é Cristo? E o próprio Jesus, ele fez essa pergunta aos seus discípulos. Ele disse: quem os homens diz que eu sou? Quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? E aí a gente tem aquele posicionamento de Pedro, né? Que ele, no meio dos discípulos, porque quando Jesus pergunta: quem os homens diz que eu sou? Aí alguns discípulos dizem: alguns dizem que o Senhor é Moisés, é Elias, é um profeta, é isso, é aquilo. E de repente, Jesus pergunta assim: e vocês? Porque o povo está falando isso aí, mas eu quero saber de vocês que andam comigo, que está aprendendo comigo. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, na hora, dá um passo à frente e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí todo mundo talvez olha para Pedro e fala: nossa, que revelação tremenda é essa? Pedro, você agora se consagrou. E Jesus olha para Pedro e diz: tu és Petros, no grego, né? Lasca de pedra, fagulha de pedra. Tu és Pedro, que a palavra significa pedaço de pedra. Não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Deus falou na boca de Pedro. Queridos, e é interessante que a gente vai ver que Cristo, ele foi para os seus contemporâneos o que poderíamos chamar de um ser controverso. Por quê? Porque cada um falava uma coisa sobre ele, cada um dizia uma coisa. Uns concordavam que ele era o Messias, outros não concordavam, outros falavam e até chegaram a blasfemar e falar contra, e por aí vai. E aí a gente vai ver que o estudo da pessoa de Cristo, ele reveste-se ainda de grande importância por causa da relação que ele mantém com o cristianismo. Veja que as Escrituras, elas apresentam Jesus Cristo como um tema central das mensagens transmitidas aos homens através de todos os séculos. Você quer ver? Vamos para a Bíblia agora. Atos capítulo 3, versículo 18 até o 20. Vamos ler Atos 18 até o 20, depois coloca Atos 10, 43. Atos 18 diz: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Verso 19:
arrependei-vos, pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. 20, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Amém? Tem mais? Tem mais? Não acabou o versículo não? Vai lá. Ah não, acabou o versículo 20. Então, agora coloca 10:43. Atos 10:43. Vamos lá. 10:43. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Você pode dar um glória a Deus por isso? Além dele ser o tema da mensagem dos antigos profetas, ele também foi o tema da mensagem dos apóstolos. Veja Atos capítulo 5, verso 40 até o 42. Atos capítulo 5, verso 40 até o 42 diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. Irmão, olhando para esse versículo, nós estamos uns crentes muito Nutella, né? Porque olha aí, os homens acabou de apanhar e saiu regozijando, alegres de ter se achado digno de apanhar por causa de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessava de ensinar e de pregar Jesus, ó Cristo. Quem pode dar glória a Deus? Além dele ser a mensagem pregada pelos apóstolos, ele também é o tema central da mensagem apresentada aos judeus. Veja em Atos 17, verso 1 ao 3. Atos 17, 1 ao 3. Ele é o tema central da mensagem que foi pregada aos judeus. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Ele também foi o tema central da mensagem apresentada aos samaritanos. Atos capítulo 8, versículo 5. Por favor, coloca para nós Atos 8, 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Olha que coisa. Vamos lá. Ele também foi o tema central da mensagem apresentada aos gentios. Coloca aí Gálatas capítulo 1, verso 15 ao 16. Gálatas 1, 15 ao 16. Cristo é a mensagem central desde o Antigo Testamento. Olha bem: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue,
nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci ali 15 anos. Veja que era a mensagem que Paulo pregava para quem? Para os irmãos lá da Galácias, para os gentios, melhor dizendo. E no último ponto, ele é o tema do evangelho que nós devemos anunciar. Marcos capítulo 16, verso 5. Coloca para nós 16:5. Marcos 16:5. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde tinha posto. Até o 16. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Nós já lemos esse aí, tá bom. Vamos lá, vamos para frente. É muito versículo, irmão. Romanos 1, verso 14. Romanos 1, verso 14. Pois sou devedor, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. É o evangelho que deveria ser pregado. Agora o último versículo, 1 Coríntios 15, 14. 1 Coríntios 15, 14. Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, a igreja diz bem forte: o que aconteceu? Não, mas está muito fraco. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Quem pode aplaudir a Jesus bem forte? Aleluia! Isso é Bíblia, isso é a palavra de Deus. Quem está conhecendo mais um pouquinho sobre Cristo? Vamos continuar. Agora nós vamos falar sobre a preparação histórica para a vinda de Cristo. Veja, meus irmãos, que há uma pergunta que às vezes é difícil de se responder, mas nós vamos para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos traz respostas a muitas coisas. E a palavra de Deus também nos ensina que as coisas reveladas são para nós, as não reveladas são para Deus. E um dia Deus nos fará conhecer toda a sabedoria. Então preste atenção. Olha a pergunta que alguém pode até fazer para você: por que Deus não mandou o Salvador logo à porta do Éden? Tipo assim, Adão e Eva pecou, então Jesus já chegasse lá,
já fizesse tudo que tinha que ser feito, como fez, e pronto, salvava Adão e Eva e todo mundo que viesse depois. É uma pergunta, é uma indagação. Outra pergunta: por que permitiu que o pecado entrasse no mundo, quando ele sabia que era necessário a morte do seu filho para salvar o homem? Então, se Deus sabia que Adão, que Eva ia cair, ia pecar, para que ele deixou o pecado entrar? Essas respostas, elas só podem ser dadas por Deus. Toda a claridade, um dia nós vamos ter lá. Mas, porém, entretanto, todavia, Pedro e Paulo nos dá uma luz. Vamos lá. Lá em 1 Pedro 1:20, ele vai dizer o seguinte: Pedro, o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. E aí a pergunta é: mas que tempo é esse de que Pedro está falando? Aí Paulo vem com mais uma colocação. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo vai dizer: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, o que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer que Cristo veio no tempo oportuno, pré-determinado por Deus. Quando dentro da teologia, quem estuda, depara com essa palavrinha predestinação, aí vira aquele alvoroço na cabeça do povo, né? É um negócio, irmão, que só Jesus na causa para entender. É complicado, é difícil e tal, não sei o quê. Mas deixa eu deixar uma frase para você que durante já mais de 16 anos que eu estou estudando, eu aprendi uma frase que me deixou tranquilo. Um dos nossos professores no seminário, ele disse o seguinte, sobre a questão da predestinação: Deus já sabia quem iria querê-lo, por isso predestinou. Quem está entendendo? Então, se a gente dá uma olhada na história de Jacó e Esaú, você vai entender isso. Porque lá em Hebreus ele vai dar uma explicação sobre isso. Que a gente olha para Esaú e Jacó e a gente fala: Jacó não podia ser salvo de jeito nenhum. Ele foi enganador, ele mentiu, ele passou o irmão dele para trás e tudo mais. Mas se você for ler a história direitinho, você vai descobrir o seguinte: que quando Jacó ofereceu a comida para o seu irmão que estava com fome, ele naquela hora avaliou o seguinte: a comida e a bênção. E ele disse: eu prefiro a comida do que a bênção. E ele então vendeu a sua bênção. Ele vendeu. Jacó não tomou naquele instante ali, ele negociou, ele vendeu, ele não valorizou a bênção. E outra, lá em Hebreus vai explicar que Esaú, ele foi promíscuo, ele foi um homem prostituto, não obedecia às vontades de Deus. Então Deus já o conhecia desde antes de nascer, e por isso Deus falou quando eles nasceu: não se preocupe, porque o maior servirá ao menor, e é Deus que conhece essas coisas. Então deixa eu dizer uma coisa para você: Deus te conhece. Deus te conhece.
Aí Paulo vai dizer para nós, lá em Hebreus capítulo 12, portanto, meus irmãos, não fique assustado quando Deus corrige vocês. Porque se Ele corrige é porque Ele ama. Se você está fazendo tudo errado e não está tendo nenhuma correção, ou você está fazendo como alguns aí já disseram, que parece que quanto mais eu peco, mais Deus me usa. Essa expressão foi dita por um homem no Brasil, porque ele estava fazendo como pregador itinerante, pregando para todo lado, viajando sozinho, sem a sua esposa. De repente ele se misturou com um grupo de gente que tem por aí, que anda nas igrejas, que não é crente coisa nenhuma, que são profissionais da fé, que só vai nas igrejas para ganhar dinheiro do povo, pedir ofertas grandes, que não são revestidas para a obra de Deus, mas para o bolso deles e do pastor da igreja às vezes. Isso é uma verdade. Agora, este homem entrou nessa turma aí, de bagunçados, e ele começou a adulterar, longe da mulher, viajando, pregando, ficando em hotel, então pregava na igreja, alguma irmã chegava ali, e ele já pedia o número do telefone, já ligava e tal, acontecia. O que aconteceu? Bebendo, fazendo tudo de bagunça e pregando no púlpito. E parece que ele estava sendo mais usado, na visão dele. Ele estava dizendo, parece que eu estou sendo mais usado, uai. E aí um dia ele se preocupou. E ele dobrou o joelhinho dele e falou, Deus, parece que quanto mais eu peco, mais o Senhor me usa. E ele de olho fechado. Parece que quanto mais eu prostituo, quanto mais eu bebo, quanto mais eu faço isso e aquilo, e o Senhor me usa no púlpito, e parece que não tem nada, o Senhor não me corrige, o Senhor não manda um profeta para me repreender, nem nada. Como é que é isso? E Deus está assim, ó. Mas quando ele abriu o olho, ele viu com o olho aberto um anjo com a espada de fogo colocada aqui na garganta dele, que disse para ele, eu te espero no juízo final. Deixa eu te falar uma coisa, cuidado. Cuidado com esse negócio de eu estou na igreja e estou no mundo, eu estou na igreja e estou no mundo, não tem nada, ninguém está vendo. Cuidado. Porque você pode estar na lista desses que está só esperando o juízo final. Fica vivo, irmão. Porque morto não entra no céu, não. Cuidado. Deixa eu te falar uma coisa. Você não tem que ter medo de mim. Nossa, o pastor vai ver, eu não posso fazer porque o pastor está perto. Algum irmão está perto. Não. Ixi, por mim você pode virar os 70. Você não precisa ter medo de ninguém, de líder nenhum, não. Deixa eu te falar o que Jesus disse. Não tenha medo do homem, que só pode matar o corpo, mas temam a Deus, porque tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, meu irmão, quem está te vendo é Deus. Pastor, mas eu estou dentro das quatro paredes, ninguém está vendo. O olho de fogo de Jeová está lá no escuro vendo você. Entendeu ou não? Uma outra questão que eu quero colocar aqui para você entender como é que Deus às vezes dá umas puxadas de orelha nos irmãos que pensam que ninguém está vendo. Um certo pregador saiu daqui de Goiás, foi pregar lá em Manaus. Pregou lá nas igrejas, foi aquele fogo, aquele negócio tremendo, aquele trem bom. E ele já longe da família muitos dias e tal. E aí ele pensou assim, não, mas eu preciso espalhar, né? Eu preciso dar uma volta. Aí pegou, entrou num barquinho,
Subiu 2 horas de barco dentro do rio Amazonas, foi lá naqueles ribeirinhos, bem longe, tinha um boteco lá. E ele foi lá, olhou para lá e falou: rapaz, eu estou no meio do nada, no meio da mata amazônica, só água, não tem nem estrada para vir aqui. Só tá eu e o cara que está vendendo. Top, vou pedir um negócio. Chegou lá pro rapaz que estava atendendo lá e falou: põe 2 dedos aí para mim. 2 dedos assim. Copão cheio de pinga, irmão. E tá. Bebeu. Põe mais um. Tá. O rapaz colocou. Põe mais um. Tá. Beleza, agora tá bom. Quanto que é? Aí o moço falou assim: não vou cobrar do senhor, não. Aí falou assim: mas como assim você não vai cobrar? Eu tenho dinheiro para pagar. Não, é porque eu nunca vi um pastor beber igual o senhor. Ele falou: mas como assim, rapaz? Você me conhece da onde? Ele falou: não te conheço não, mas eu estava lá no culto que você estava pregando ontem com a minha mãe, e eu vi Deus usar você, e eu não sabia que pastor bebia desse tanto. Deixa eu te falar, Deus está te vendo onde você está. Não adianta esconder não. Você não tem que esconder de mim não. Você tem que respeitar a Deus, obedecer a Deus, temer a Deus. Pronto, preciso vigiar mais ninguém agora. Tá contigo, Jeová. Aí depois o bonito quer chegar na igreja: Senhor, eu sou teu filho, vem Espírito Santo, desce, entra, enche-me. O Espírito Santo está lá: eu? De jeito nenhum. Vou nada. Vou entrar nesse vaso sujo, mas rapaz, você passou o dia inteiro namorando o Satanás e agora quer vir aqui. Abraça mim, o que, rapaz? Abraçar o capeta que você estava o dia inteiro com ele. Irmão, você está pensando que é brincadeira? Cuidado. Lembra de uma musiquinha bonitinha que tinha para as crianças antigamente? Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, boquinha no que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado. Você não cuida para você ver não. Dá glória a Deus, irmão. Parece que você está devendo. Quando a pregação é assim e o cabo não fala nada, é porque está. Então, cuidado. Abra a boca e dá glória a Deus aí. Nem que seja pedindo misericórdia. Irmão, então, a gente leu aqui sobre a frase a plenitude do tempo. A frase plenitude do tempo, ela demonstra a convicção de Paulo e também dos cristãos primitivos de que a vinda de Cristo não foi acidental. Porque ele está dizendo que foi do tempo determinado por Deus. Foi plenamente alcançado o tempo que Deus havia determinado. Então o mundo judaico estava na expectativa da vinda do Messias. A Bíblia nos mostra que o mundo romano também, na sua rápida propagação, contribuía em certa medida para que houvesse paz e segurança. E além disso, eles desenvolveram um sistema de correios que era o melhor do mundo, sistema de comunicação através do qual as pessoas conseguiam levar suas mensagens aos centros estratégicos do império. Então, a frase paulínea, plenitude dos tempos, significa claramente que o mundo estava preparado para receber o Filho de Deus. Porque a história mostra-nos que o preparo para a vinda de Jesus deu sobre 2 aspectos. Um aspecto negativo e um aspecto positivo. Pastor, o que é isso? Aspecto negativo e aspecto positivo. Porque negativamente os homens fazendo tudo de errado, pensavam eles que estavam fazendo do seu próprio querer,
da sua própria vontade, e eles estavam pensando que estava no controle por cima da carne seca. Só que Deus estava, através propriamente de tudo aquilo, preparando para que o seu filho viesse. Como assim, pastor? Vou te explicar. Preste atenção. Veja que a gente tem que aprender que é incontestável que a mão poderosa de Deus, ela guia os destinos das nações pagãs desde a fundação do mundo. O que quer dizer isso, irmão? Se você pensa que o mundo secular, o mundo lá fora, caminha do jeito que eles querem, é a gente que anda dentro do plano e da vontade de Deus. O mundo lá fora não. O mundo lá fora também caminha dentro do que Deus já programou, preparou, Deus predestinou. Está tudo correndo do jeito que Deus quer. Deus não perdeu o controle do mundo. Ele criou o mundo, Ele criou os homens, e Ele tem o controle, tanto dos que são seus, como daqueles que saíram da sua presença e não querem nada com Ele. Então, escute, veja aqui, a gente vai ver que em Atos 17, 26, vamos ler, Atos 17, 26, olha o que diz, Atos 17, 26, de um só, olha o resumo de tudo que Deus fez, ó, de um só, quem é esse? De Adão, de um só, Adão não tinha ou não teve mãe, entendeu? Deus foi lá do barro, preparou, fez o boneco, assoprou e tornou-se alma vivente. Aí ele, de um só, toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deixa eu te falar, as nações não precisam brigar por limite de terra. Deus já deu esse limite para todos. Quem entendeu? Então vamos lá, continuando. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Continua. Pois nele, o quê? Não, irmão, vocês me ajudam a pregar. Sabe, se vocês não gritar aí, não sai no microfone aqui. Então grita aí, vamos lá, 1, 2, 3, e nele, e nos, e é. Então deixa eu te falar, nele, todos os homens, ímpios e justos, vive, se move e existe. Se ele sair, tirar a sua graça, porque para os homens ímpios Deus dá a graça comum. O que é a graça comum? É dar a eles direito de viver, de trabalhar, de tal e tal. Entendeu? Agora, se Deus sair deles, dessa graça comum, o homem simplesmente morre. Aí eu fico me perguntando, como é que esses comedores de feijão, desses à toa, que diz ser ateu, tem coragem de dizer não a Deus? Miserável, se Deus tirar o fôlego de vida de você, tu morre, miserável. Tu morre.
Você não é autoexistente para dizer que Deus não existe. Você foi criado, você nasceu de uma mulher, e o Deus Criador poderoso, Ele existe sim. E vou te dar mais um aviso. Um dia você vai encontrar com Ele. Você vai ter que se explicar. Eu quero ver o dia que você comparecer diante dele, como diz a palavra de Deus, e todo joelho se dobrará. Eu quero ver. O que você vai dizer? Falar para ele só não existe. Aí vai falar: maldito, vai para o fogo do inferno, lá para o lago de enxofre de fogo, com o diabo e os seus anjos. Aí eu quero ver ele ir para lá e ainda continuar dizendo que Deus não existe. Quero ver ele sair de lá. Porque é isso que vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Como disse o próprio Deus, o pequenino de Jacó, vocês são como que Deus disse, toda a nação da terra é como um pingo de água no fundo de um balde diante de mim. Ou coisas pequenas. Se eu fosse você, se você é inteligente mesmo, use essa inteligência para se dobrar diante do grande. Use a sua inteligência para dobrar diante do Deus Todo-Poderoso. Porque se você crê nele, ele existe. Se você não crê, ele continuará existindo. Porque ele não depende da sua opinião. Raça de víbora. Diga glória a Deus. Então, desde o início da raça humana, Deus começou a guiar e dirigir todas as coisas de acordo com a sua vontade. Então, essa preparação, ela também é vista na política e também na religião dos povos pagãos. Olha aqui o que a Bíblia nos mostra por um homem, lá em Esdras 1, 2 e 3, sobre Ciro. Ciro era um rei pagão, um rei ímpio, mau, mas olha o que ele disse. Quando Deus, presta atenção, olha para cá. Quem está vendo a minha gravata? Você está vendo demais. Deixa eu te falar, olha para cá. Quando Deus manda. Vocês já ouviram essa história? Deixa eu contar essa história para vocês. Presta atenção, isso aconteceu. Uma senhorinha, que é as irmãs do coque, que ora muito. Hoje é as irmãs do cabelão, ou as irmãs do cabelo picado aí, esticado e tal. Vocês também servem, é só vocês orar. Não é o coque não, é orar. Orar igual. Aí o que acontece? Uma irmã dessa estava lá, sentada lá na sua cadeirinha, com a mãozinha em cima assim da mesinha, com as mesas de madeira antiga, cadeira de madeira, e aquelas casas que o limite dela já era na rua e tinha aquela janela que abria, baixinha a janela, que dava para você ver lá dentro, sabe essas casinhas? E ela estava lá sentada com as vasilhas tudo virado para baixo, a vasilha de açúcar, a vasilha do café, a vasilha do arroz, estava lá, vazia, não tinha nada. E a irmãzinha sentada, e uns meninos indo para o colégio, passando, olhou aquela cena, ela sentada, com a mãozinha assim, e eles falaram assim: vamos ver o que essa doida está fazendo. Que menina, irmão, vocês sabem como é que é, né? Indo para a escola ainda, a mãe e o pai não estavam vendo. Um bocado de amiguinho, vira o Satanás, né? Misericórdia. E aí,
ela está lá e falando assim: Senhor, obrigado pelo arroz. E não tinha arroz. Obrigado pelo feijão, obrigado pelo café, obrigado pelo açúcar. Aí os meninos olhou. É doida mesmo. Não tem nada lá, ela está orando e agradecendo. Vamos dar um susto nela. Olha os meninos, irmão. Vamos dar um susto nela. Quanto vocês têm aí? Vamos lá, vamos juntar o dinheiro aqui. Juntou o dinheiro do lanche. Vamos embora ali naquele mercadinho. Foi lá, comprou o arroz, o feijão, o café, o açúcar. Pôs num saco, falou assim: vamos lá, dar um susto nela. Nós vamos combinar aqui, é o seguinte: quando nós chegar lá, nós vamos entregar para ela. E aí ela vai perguntar: quem foi que mandou? Aí nós vamos falar assim: foi o Satanás. Olha a ideia dos meninos, irmão. Beleza, pegou esse, comprou o negócio, trouxe. Chegou lá, entregou para ela. Ela olhou assim, colocou lá, pegou as vasilhinhas, começou a colocar. E os meninos estão esperando ela perguntar quem é que mandou. E ela não falava nada, e os meninos ficou inquietos, cutucavam o outro, pergunta, fala para ela perguntar. Aí um mais, né, o líder da equipe lá, que sempre tem um líder, né, da bagunça, falou assim: a senhora não vai perguntar quem foi que mandou para a senhora essas coisas, não? Ela virou para eles assim, com aquele olhar tão maravilhoso, e disse: meus filhos, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Quando meu Deus manda, até o Satanás obedece. Pode glorificar. Então, não adianta. Não adianta. Se Deus mandar, até o Satanás. Olha lá, ó, esse homem era quase o Satanás. Olha o que foi feito. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, olha bem, porque foi profetizado, que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Você está vendo que espírito ali está escrito com letra minúscula, então espírito humano, não é o Espírito Santo não, porque o homem era endemoniado. Aí, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão, quer dizer, anúncio, por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, vai lá: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Presta atenção, que aí, o que ele está falando, está dentro da palavra de Deus, que a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus, ou por vontade direciva, que é quando Deus quer, direto dele, ou vontade permissiva. Quando é que Deus dá vontade permissiva? Quando o povo está andando tudo errado e está andando longe, Deus põe um ímpio para poder descer o cacete neles, igual está acontecendo hoje no Brasil. Entendeu ou não? Porque esse povo não quer buscar Jesus, aí tem que pegar um governo que desce a pinhola. Você está pensando que... Então vamos lá, continua. Eu já tinha acabado de ler? Eu me perdi, volta aí. Vamos lá. Então Ciro disse: ele me deu todos os reinos e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém. Vamos lá, continua. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Ele era ímpio, mas o profeta tinha profetizado antes. Entendeu que Deus vê tudo antes? Irmão, você está entendendo ou não? Eu estou preocupado se você está entendendo, porque dá vontade de abrir a cabeça e pular dentro. Então, presta atenção. Olha aqui, ó. Ó, Deus é diferente dos homens. Porque se você pegar esses homens aí que fazem novela, já foi feita essa pergunta para eles: como é que você encontra os personagens? Ah, eu estou andando. Isso disse de uma pessoa que escreve novelas.
Eu estou andando pelas ruas, pelo bairro, aí eu vejo lá uma pessoa, a fulana de tal que vende lá na feira, e eu vejo o jeitinho dela e tal, e eu crio um personagem parecido com aquela pessoa, que a gente vai criando dentro da ideia do pessoal popular. E tal, beleza, e tal. Aí, perguntaram para um teólogo, como é que Deus constrói a história dele? Como que ele cria os personagens? Aí alguém disse assim, Deus não cria personagem. Deus já tem a história do começo ao fim. E no reino de Deus tem vaga para quem quiser participar dos papéis. Deus já tem a história pronta, Deus já tem os papéis prontos, só falta você dizer, Deus, eu quero participar da história. Quem quer participar da história aí? Então, fala assim comigo, Deus, o que o Senhor tem para fazer, as coisas grandes nessa terra, não se esqueça de mim. Eis-me aqui, usa-me. Então se prepare que Deus vai te usar, pode aplaudir o nome dele. Então veja bem, para me terminar. Deixa eu ver se aquilo ali está certo. Aguenta só mais 5 minutos, eu termino. Veja bem, a gente vai perceber dentro desse contexto que uma das particularidades mais interessantes a respeito desses povos pagãos é que a religião entre eles, nessa época aqui, elas já tinham perdido quase completamente a confiança dos seus adeptos. E aí as religiões já não satisfaziam as necessidades espirituais daquele povo. Por isso, estava à espera de alguém que viesse de cima e os salvasse. E se a gente fazer um estudo ligeiro sobre essas religiões, vai revelar-nos que, pelo menos, quão grande era a esperança que tinha aquelas pessoas de um Salvador do céu. E esse Salvador do céu, mesmo eles não sabendo quem era, Deus já tinha preparado Jesus. Então, veja que nós precisamos conservar bem vivo na nossa memória que o fato de Deus estar preparando o mundo para a vinda do seu Filho, através de toda a história antiga, até mesmo em meio aos pagãos, a gente vai ver que o limite do tempo determinado por Deus para o nascimento de Jesus, ele tinha alguns propósitos. Qual é o propósito que antecedia a chegada de Jesus? Primeiro, tudo que estava sendo escrito, construído, toda a história, mostrava a verdadeira natureza do pecado, mostrava o grau de depravação que chegaria à humanidade, que quando ela é deixada a sós, a gente vai ver que antes de Jesus vir, a humanidade chegou à beira do abismo. E quer ver como é que eles chegaram à beira do abismo? Põe para mim aqui Romanos, capítulo 1, verso 18 até o 32. Eu vou terminar com esse versículo, com esses versículos aqui, e aí na outra semana a gente continua, tá bom? Quem entendeu, diga amém. Na semana que vem, para ou continua? Vocês querem conhecer mais sobre Jesus ou não? Então tá bom. Vamos lá, vamos terminar com esse aqui, ó. Presta atenção. É Bíblia, não é o pastor que está dizendo não, é a palavra de Deus, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Pessoas que falam que a mentira é verdade e que a verdade é mentira. Quem está entendendo? Porque na cabeça deles, vocês já sabem, uma mentira contada 10 vezes parece ser verdade, né? Porquanto,
O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então veja que Deus não manifesta só através da palavra escrita, Deus manifesta através das coisas criadas. Porquanto, vamos lá, continua. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, se alguém olhar para a anatomia, dificuldade que você tem para entender e compreender o funcionamento do corpo humano, já é um negócio que embaraça a sua cabeça todinha. Você tem que estudar um monte. E por isso tem um monte de especialista para cada tipo de coisa, porque é muita coisa. Não é assim? Tem um especialista para o olho, para o nariz, para a orelha, para o cérebro, para a veia, não sei para onde, para não sei o quê. É um monte de gente. Porque é muito durante muito tempo que Deus criou. A gente tem vivido. Então, só de olhar para o corpo do ser humano, uma anatomia, você já fala assim, não pode ter vindo do macaco de jeito nenhum. Não pode ter sido uma explosão e surgiu essa pessoa linda, bonita que você é. O que é bonita aí? Quem é bonito? Sei não. Irmão, só quem é bonito dá um glória a Deus aí. Pronto. Você é lindo, irmão. Você é linda, minha irmã. E você não parece nada com macaco. Você veio foi de Deus. Amém, irmão? Então cuidado com esse negócio aí, viu, que vocês aprendem na escola. Vamos lá, continua. Aí, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Deus revelou-se para eles e eles não glorificou Ele como Deus. Mas olha o que eles inventou. Nem lhe deram graça. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhe os corações insensatos. Continua, rápido, meu filho. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Esses povos que acham que é inteligentinho demais, os inteligentinhos daí, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. O que é isso? Idolatria. Dá para entender o que é que desenha? Vamos lá, vou continuar. Bem como, fizeram imagem de homens, Satanás. Aí vem, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis. É homem adorando rato, adorando elefante, adorando rato já foi. Cobra. Quê? Não, fala só um, distante de gente. Já falei rato, vaca. Pronto. E aí, olha o que acontece. Por isso Deus, olha, presta atenção naquela expressão lá, Deus entregou. Bom, você sabe o que é Deus entregar? É assim, deixa eu desenhar aqui, porque aí essa parte precisa. É como se estivesse aqui descendo com um caminhão carregado de madeira, bem pesadão mesmo. Descendo uma decidona daquela terrível mesmo. E aí o caminhão quer ir de uma vez e você segura o freio. Ele quer ir, você segura no freio. Vai segurando. De repente você vê que o bicho quer ir mesmo. Aí você fala, não tem jeito mais não. Abre a porta, pula fora e deixa ir. Tira o pé. Deus os entregou, é isso aqui que eu estou falando. É tirar o pé. Você está querendo pecar e Deus está falando, não vai, eu não vou, não vai, mas eu quero, não vai, mas eu quero. E Deus fala, então vai, miserável, tira o pé e vai. Aí, olha o que vai dar quando Deus tira o pé, presta atenção. Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si. Já começou a desonrar o corpo que Deus criou para uma coisa, está usando para outra. Entendeu ou não? Eu tenho que desenhar também. Cada coisa do seu corpo foi criada para uma coisa. Aí olha lá, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Mas vocês voltou, irmão? Voltou ou não? Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito entre...
eternamente, amém. Vai, continua. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Essas paixões infames são contrariedades sexuais. E vai lá. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro. Quem que é o outro? A relação íntima da mulher com quem que Deus criou? Com o homem. Olha lá, contrária à natureza. Vai, continua. Semelhantemente, vai sobrar para os homens também, viu? Olha lá, ó. Não são homens, né? Homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Continua. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. A mente deles está tão perturbada com essas coisas, que eles criam até igreja para adorar a Deus, continuando fazendo isso aí que Deus está falando que está errado. É na Bíblia que está falando. Quem está entendendo? Então, finalizando. E Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Continua. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, magnanimidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Olha a sentença de Deus. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam. Não é para ninguém matar ninguém não, tá, irmão? Que a Bíblia está falando, não. A morte aí é morte espiritual. E é a morte eterna. Quem entendeu? Então baixa as suas armas. Entendeu? Interprete mal não. Olha o que a Bíblia está dizendo. Os quais tais coisas praticam, aí ele vai falar, aumentar o negócio. Não somente os fazem, mas também aprova os que assim procedem. Relativismo. Deixa eles, pastor. Tem nada não. Está servindo a Deus. Irmão, obedeça a palavra de Deus. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Que o mais ele vai fazer. Ei, jovem, não tem para onde você correr não, meu filho. Não tem para onde você correr. E deixa eu te falar. Ó, se Deus tirar o fôlego, pecando, vivendo a vida de pecado que você está, tu vai para o inferno. Ah, mas Deus é amor. É amor, mas é justiça também. Não brinca não. Irmão. Cuidado. Conselho. Levanta sua mão. Senhor Jesus, eu preguei a tua palavra e eu peço que o Senhor coloque essa palavra cravada no coração desse irmão, dessa irmã. Espírito Santo, agora é contigo, porque a minha parte é pregar, usado pelo Senhor, mas a parte do Senhor é convencer essa pessoa da pregação que foi feita. Então, Espírito Santo, trabalha no coração desses homens e mulheres e convença eles de se entregarem a Cristo Jesus como suficiente Salvador, antes que a morte tire essa chance dessa pessoa. Em nome de Jesus, nós oramos e acreditamos no milagre. Em nome de Jesus. Todos digam amém.